Bom dia, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Espero que bem, né, gente? Nesse dia 9 de fevereiro de 2023. Já estamos no dia 9. E esse mês de fevereiro é um mês mais curto, né? Então temos que agilizar as coisas que nós temos para fazer, né? Porque o tempo tem passado rápido, graças a Deus, né? Mas nós temos que correr atrás daquilo, né, que nos é proposto para fazer. E eu tô aqui correndo atrás, né, daquilo que o Senhor colocou para mim, para minha vida, que é fazer esses devocionais, né, para vocês e tentar cada vez mais compactar eles assim num tempo menor para conseguir colocar eles em outras plataformas, né, que colocar no Instagram, e tal, então tem que ser mais curtinho. Mas gente, que seja maravilhoso, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Hoje de manhã o Senhor já começou falando comigo assim, já sobre esse cuidado com as palavras, esse cuidado com o que ministrar, com o que falar. E hoje nós vamos ler duas passagens na Bíblia que eu acho que é importante para todas nós, porque nós mulheres já temos a tendência de falar bastante, né? Claro, com exceções de algumas que são bem fechadinhas, mas a grande maioria, tanto que quando a gente está, né, num lugar fechado, num restaurante, né, aquele burburinho, aquele monte de coisa, né? Todo mundo quer falar, uma quer contar mais do que a outra, uma quer falar mais que a outra, tipo, a gente até brinca, né, a minha amiga, a gente até brinca que assim, vamos agendar, tipo, 15 minutos uma fala, depois 15 minutos a outra fala, depois a outra fala, porque senão todo mundo fala e ninguém consegue falar nada. Mas é uma bagunça abençoada, que eu falo, eu gosto disso, eu acho que isso é vida. Só que tem palavras que saem das nossas bocas que não são bênçãos, são palavras de maldição, né? São palavras que vão contra aquilo que o Senhor quer ministrar, ou quer falar nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Então, o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe, né? Nenhuma palavra de perturbação, nenhuma palavra que atrapalhe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem, né? Para que conceda a participação na graça, né, daqueles que ouvem, para que eles consigam captar aquilo que é maravilhoso que você está derramando sobre eles. Então a gente tem que cuidar muito das nossas palavras, muito daquilo que nós falamos, né? Em todos os sentidos, seja no espiritual quanto na carne, né? Que nem eu falo, porque nós temos, né? Nós somos corpo e espírito. Então a gente tem que cuidar muito disso, porque às vezes nós falamos coisas que não percebemos, às vezes nós lançamos palavras que machucam, que magoam, né? E a gente tem essa necessidade de fazer isso, né? Será que Jesus falaria dessa forma? Será que essas palavras seriam lançadas por ele? Então a gente tem que passar pelo filtro, né, da coerência. E como se não bastasse, né, aí eu faço a minha leitura normal da Bíblia. Se já não bastasse essa burdoada, né, para eu controlar a minha beiça, aí eu lendo a Bíblia, hoje foi o dia de ler 2 Coríntios 2. E aí eu li o capítulo 2 e o 3, mas o que gritou, assim, saltou, assim, nos meus olhos, né? Que eu falo, às vezes a gente tá lendo um monte de coisa e nada tá meio que assim, né? Queimando. Mas de repente você lê uma frase que aquilo faz pá, todo sentido para você, né? Esse é o mistério da Bíblia, esse é o segredo da Bíblia, essa é a maravilha, né? Da palavra de Deus. Então, o que gritou e falou muito no meu coração foi 2 Coríntios 2, versículo 14 ao 17, aonde diz: Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, os que estão no pecado. Para estes que estão no pecado, nós cheiramos a morte. Para aqueles que estão na vida, nós cheiramos vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Eu acho que a gente nem precisa falar muito, né? Porque
vem aqui reforçar mais uma vez a importância da gente se posicionar diante da palavra. Né? Hoje a gente tem escutado muitos meios de... Tá muito genérico, como que eu posso dizer? Eu tenho percebido isso muito forte aqui, né? Nessa região, é uma região diferenciada, assim, vou falar mística, sabe? Mas é muito voltado realmente para algumas coisas que não é assim, a palavra, Deus, entendeu? Firme, Jesus, é isso, é aquilo, sabe? Assim, é a palavra e pronto. Não, é muito solto, sabe? Sempre deixa um fio, não, tá aberto para tudo. Deus está em tudo, Deus está em todos os lugares. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele está realmente em todos os lugares, ele é acima de tudo, ele é o criador do universo, né? Ele é o cara mais importante, ele é o ser mais perfeito, é além de qualquer imaginação, tanto que ele diz na palavra que a gente não consegue nem imaginar. E realmente a gente não consegue. Só que a gente não pode esquecer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso está escrito. Né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Então não adianta a gente achar que às vezes assim, ah, não, eu tô, beleza, Deus é Deus, mas eu tô aqui, sabe? Entregando adoração também, entregando culto, entregando meu tempo, dividindo minha vida com essas outras coisinhas aqui. Ah, como que eu vou dizer, gente? Vou falar e eu sei que tem gente que vai que vai depois vir falar comigo, mas assim, há um cristal energizado. Nós cremos que quem traz energia, quem traz vida, quem traz luz, quem traz força, quem traz tudo para nossa vida é Deus. Que eu não preciso ter uma pedra para colocar a minha fé. Que aquela pedra não vai fazer nada, ela é apenas uma pedra bonita que foi feita por Deus. Mas a pedra em si não tem o efeito, entendeu, sobre a minha vida. Pode sim, é claro, questões da nossa visão, ter questões de cores, questões de coisas que chamam mais atenção, que mudam. Isso tudo foi Deus quem criou. Só que eu creio assim que a gente colocar que a nossa fé, que algo vai mudar na nossa vida, porque a gente tem alguma coisa nesse sentido, isso foge completamente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele é o único e suficiente Salvador, né? Que ele é o único. Então, assim, a gente não precisa acreditar em mais nada que não seja ele, né? A gente não precisa colocar a nossa fé, a nossa certeza em cima de outras coisas, né? Hoje está todo mundo criando métodos, formas, todo mundo fala aquilo que acha, aquilo que vê, né? E como a razão absoluta. E a razão absoluta nós não temos para nada. A gente aqui, nós estamos vivendo realmente para poder transbordar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E há um tempo atrás eu gravei um devocional onde eu falava, né? A nossa vida é a Bíblia daquele que não lê. Gente, é muito sério isso ficou guardado dentro do meu coração, porque nós temos pessoas ao nosso redor que não têm o hábito de leitura da Bíblia, que não têm o hábito de buscar o conhecimento e o crescimento em Deus, que não têm o hábito realmente de se entregar, de olhar e falar, uau, né? Poxa, Deus existe mesmo, tá no piloto automático. E às vezes, através da nossa vida, através da nossa ação, daquilo que nós fazemos, vale muito mais do que 1 milhão de palavras que a gente fica falando na vida dos outros. Né? Através da criação dos nossos filhos, às vezes as pessoas vão olhar para dentro da nossa casa e falar assim: meu Deus, que casamento que essa mulher tem, né? Que casamento, que filhos mais educados, mais amorosos, mais atenciosos, né? E aí, poxa, a pessoa começa a falar assim: nossa, mas como que ela fez isso? Pagando o preço, né? A gente faz isso pagando o preço, não é de graça. A gente paga o preço da obediência, a gente paga o preço de estar dentro da nossa casa para poder realmente alinhar, mostrar, planejar, né? Trazer realmente o alinhamento, o propósito de Deus para dentro do lar. É assim que a gente faz, através de esforço. Não acontece assim da noite para o dia. Não é uma vontade que surge no nosso coração de abandonar emprego para poder cuidar de filho, né? De mudar de vida para poder cuidar realmente. É sim pensando naquilo que é o plano e o propósito de Deus para nossa família. Eu acho que o nosso coração tem que estar nisso, né? Pensando sempre naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor quer que a gente fale. Eu sempre peço muito para Deus para controlar a minha boca, sabe? E em alguns momentos, assim, em lugares que eu vou, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer falar para essas mulheres? O que o Senhor quer que eu fale sobre, sabe? O que é para dizer para essa pessoa? Às vezes a pessoa está falando comigo, contando algo da vida dela, eu já começo a pedir para o Espírito Santo discernir as palavras. E às vezes não é para eu falar nada, só fica quieta. E aí, quer ver, me dá angústia quando ele fala isso, porque a minha vontade é falar.
Eu quero um pitaco, pelo menos, dar na vida da pessoa, que seja, nem que seja da minha carne. E é nesse momento que às vezes a gente coloca a pessoa em perdição. E às vezes é num conselho errado, é numa direção que a gente aponta para a pessoa aí, onde a pessoa vai em direção ao precipício de vez, né? Então a gente tem que colocar muito realmente o nosso coração na presença de Deus, porque nós temos que crer que é dele que vem todas as coisas, né? E assim, quando eu digo que vem todas as coisas, temos que fazer um filtro. Todas as coisas que são retas, íntegras, corretas, alinhadas com a palavra dele. Ele já nos deixou a palavra, que é o livro mais antigo, né, da humanidade, ele já nos deixou a Bíblia justamente para que a gente tivesse orientação. Porque ia chegar tempos na nossa vida, como está hoje, que a gente ia escutar muito barulho, muito ruído, muita gente daqui, cada um de lá, de cá, e a gente ia precisar ter uma certeza. O verdadeiro cristão tem que se posicionar, entendeu? Aquele que acredita em Cristo, aquele que está firmado na palavra, na rocha, tem que ficar firme, colocando seus pés alicerçados nele, né? Então, assim, a palavra de hoje veio muito clara no meu coração, e assim eu espero que venha no coração de vocês também, que a gente cuide, né, para que nada que a gente fale atrapalhe a fé do outro, né? E quando eu digo a fé em Deus, né? Porque hoje tem, infelizmente, muita fé em coisas que não é de Deus, né? A gente hoje faz a verdade absoluta qualquer coisa que a gente quer acreditar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a verdade absoluta vem dele, né? E pra gente se enganar é muito fácil, é muito sutil, é muito gostoso às vezes, é muito leve, mas o que que tem de mais nisso? Eu só faço isso, eu só faço aquilo. Cuida, sabe, para quem você entrega o teu pensamento, cuida para quem você entrega o seu coração, porque às vezes a gente vai assim, ah, mas é só uma meditação. Medita na palavra, medita em Deus, fecha os seus olhos, então medita, já que você gosta, a gente gosta de usar esse termo, né, de meditação. Medita, falando, Deus, entra agora, sabe? Vem na minha mente, no meu coração, modifica, transforma, transborda. Eu quero ser um novo ser, eu quero nascer novamente, mas é Deus quem faz, né? Deus criou o sol, Deus criou o mar, Deus criou a terra. Todos esses elementos que nós temos foi Deus quem criou. Só que ele não está lá. Ele não é o sol, ele não é o ar, ele é todas as coisas. Então, assim, a gente tem que realmente adorar, sabe, em espírito, em verdade, crendo, né, na presença, na onipresença, na onisciência, na onipotência dele. É uma palavra um pouco dura, eu acho, né? Mas a gente tem que cair nessa realidade. Não adianta a gente começar a querer agradar a todos os públicos, né? O Senhor tem falado para mim, não agrade todos os públicos, seja específica, sabe, na palavra. Até aqui, ó, ele diz muito claro, né? No versículo. Deixa eu sair sem querer aqui. Ai, já vou ter que ficar com essa Bíblia para mim, já rasguei ela. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus, por sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, a gente não negocia princípio, não negocia valor. A palavra de Deus é isso, né? Então, que nesse dia a gente possa estar com o nosso coração realmente aberto para receber de Deus. E eu vou orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. É uma palavra que nos faz realmente, ó Pai, refletir e vigiar, Senhor, tudo aquilo que nós temos falado, onde nós temos colocado o nosso coração. Nós queremos, ó Pai, acima de tudo, agradar ao Senhor, ó Deus. Nós queremos, acima de tudo, ó Deus, estar aprendendo e conhecendo mais de Ti. Para isso, Senhor, pedimos a sua ajuda para que nós não venhamos, ó Deus, a desviar a nossa fé, a desviar a nossa atenção, a tirar os nossos olhos do Senhor, ó Deus, que possamos realmente fixar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado e falado nos nossos corações, que nós possamos colocar em prática, para que através das nossas vidas o teu bom perfume seja exalado, ó Deus, onde quer que nós estejamos, meu Pai. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, que seja lugar de edificação e não de destruição. Que ao proferirmos, ó Pai, palavras, sejam palavras de ordem, Senhor, palavras de ajuste, palavras de crescimento, e não palavras, ó Deus, que venham trazer peso, dor e sofrimento. Sabemos, ó Deus, que nem tudo aquilo, ó Pai, que nós temos que ministrar na vida das pessoas é gostoso, é agradável, é alegre, mas que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, através do Senhor,
para poder estar ministrando essas pessoas, Pai. Usa nossas vidas, Deus, dentro da nossa casa, com os nossos maridos, com os nossos filhos, ó Deus, no nosso trabalho, ó Pai, em tudo que formos fazer. Que nós possamos ser usadas pelo Senhor, ó Deus, para levar o conhecimento, para levar, Senhor, esse perfume maravilhoso, como o Senhor nos diz, Pai. Ensina-nos, Deus, a cada dia ser mulheres fortes, corajosas, ó Deus, para realmente nos posicionar no lugar em que o Senhor tem nos colocado, Pai. Abençoa o nosso Brasil, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que tem sido levantado, ó Pai, todos esses questionamentos, ó Deus, todos os medos, ó Pai, nesse momento nós pedimos para que a Tua paz venha sobre essa nação. Em nome de Jesus, no coração de cada pessoa, Pai, que venha a paz que excede todo entendimento, para que cada pessoa, Pai, possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para depositar nela. Nós pedimos, ó Deus, a sua bênção nesse dia, no santo e doce nome de Jesus. Amém. E passou. Passou o áudio um pouquinho, gente. Aí eu juro que eu queria ficar dentro dos 15 minutos, né? A pessoa tá tentando fazer caber São Paulo dentro de Curitiba. Mas vai dar, uma hora vai dar, vou conseguir. Ó, deu 16 minutos. Beijo, fiquem com Deus, qualquer coisa a gente vai falando.